Meus queridos alunos, muito boa noite. Como eu tinha antecipado para vocês, infelizmente por conta do feriado, a gente acabou sem a possibilidade, de dar continuidade à nossa disciplina, de forma normal. Então, houve essa exigência de que a gente continuasse, se utilizando desse método assíncrono, de gravação, no qual a gente está aqui juntamente com vocês. E eu espero que a gente consiga, dar continuidade à disciplina de modo tranquilo, tá? Como vocês sabem, a gente está falando do procedimento comum ordinário, fazendo uma revisão sobre o procedimento comum ordinário. E a gente parou na última aula, enquanto nós estávamos falando da citação. Falamos sobre os requisitos da citação pessoal. E hoje a gente vai dar continuidade justamente a esse tema. Nós vamos falar do mecanismo de citação no âmbito do processo penal, continuar o assunto, para que vocês tenham essa parte desse conhecimento e com isso a gente consiga, encerrar esse assunto para que a revisão possa atingir a sua finalidade, certo? Então, eu vou tratar com vocês justamente dessa metodologia, para que a gente possa dar continuidade, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a citação por edital. Vejam, a citação por edital, ela é um mecanismo de citação que a gente tem aqui no processo penal e que ela é um mecanismo importantíssimo, que como a gente já viu, ela só pode acontecer quando o réu se encontrar em local incerto e não sabido. A citação por edital, ela, de uma certa forma, ela tem um mecanismo, como a gente sabe, a regra no processo penal é que seja feita a citação normal, a citação pessoal, que o oficial de justiça vá até lá a casa do réu e, ao encontrar o acusado, leia a citação para o acusado, para que se possa comprovar juridicamente que o acusado tomou conhecimento. O oficial de justiça, ele não é um carteiro chique. É por isso que ele é um profissional do direito, é por isso que ele é um técnico jurídico, por isso que ele tem formação jurídica, justamente para que ele possa lá explicar para o acusado o que é que está acontecendo. Então, a regra no processo penal é a citação real. A regra no processo penal é a citação por mandado. E aí nós vimos essas disposições, na aula passada, falamos sobre a citação por carta precatória, falamos da citação a precatória itinerante, podemos falar de uma certa forma sobre esses mecanismos que vocês estão vendo aí. Hoje eu queria falar com vocês sobre a citação por edital. Regra geral, a citação por edital, ela é um mecanismo de citação que se aproxima muito da citação pessoal no que tange a forma. Eu, inclusive, coloquei aí no slide para vocês, na realidade para cá, no slide para vocês aqui desse lado, que em relação à forma, a citação por edital ela tem os mesmos requisitos do mandado de citação normal. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente em relação aos requisitos intrínsecos do mandado, isso tudo vai se repetir na citação por edital, com uma única diferença. A diferença é que essa citação por edital ela vai ser feita, num órgão da imprensa oficial ou vai ser afixado no fórum, certo? Então, primeiro, quando é que a gente vai ter essa citação? Quando o réu não for encontrado para citação pessoal. Certo? Então, é obrigação do oficial de justiça buscar o réu em todos os endereços conhecidos, que estejam constantes lá dos autos, inclusive de passagem local de trabalho, local de residência, enfim, sob pena de nulidade da citação do edital. E como a gente já viu, a nulidade da citação por edital, a nulidade da citação é talvez uma das nulidades mais importantes. Certo? Aí o oficial de justiça ele vai fazer uma certidão descrevendo esse fato de não ter conhecido, de não ter tomado conhecimento do local onde o réu se encontra, ou seja, de que o réu encontra-se em Lins, certo? Então, foi tentado, de todas as formas, buscar esse acusado, mas não conseguiu. É possível que se proceda a citação por edital logo de cara? Sim, é possível. Desde que, já no inquérito policial, não tenha ocorrido nenhuma indicação do endereço desse acusado. Então é possível já se passar direto para a citação editalícia. Mas, regra geral,
o ideal é que a gente, né, que se tenha algum indicativo, né, do local onde esse indivíduo se encontra, e aí a partir disso é que a gente pode passar para citação por edital, certo? Citação por edital, então, nada mais é do que essa citação que é feita justamente no Diário Oficial, né, em órgão oficial e lá na parede do fórum, certo? Para que se proceda justamente isso. Então, não pode ser feito, por exemplo, se sabe onde é que o réu está, mas o réu está viajando. Se sabe onde o réu está, mas o réu está trabalhando, né? Vai voltar somente na segunda-feira. Então, é responsabilidade do oficial de justiça aguardar que isso aconteça. E nós já vimos a questão da súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, né? Nós vimos que, regra geral, se o acusado estiver segregado, se ele estiver preso dentro dessa mesma unidade da federação, né, dentro desse mesmo estado, onde o juiz exerce a sua jurisdição, então é obrigatório que a citação seja feita de forma pessoal, tá? Só pode ser feita efetivamente a citação por edital se o réu se encontrar em lins, né? Se o réu se encontrar em local incerto, se o réu se encontrar em local não sabido. Do contrário, essa citação ela é manifestamente ilícita, certo? E, obviamente, é importante que o oficial de justiça ele tenha responsabilidade nesse fato e ele vá em todos os endereços que sejam de conhecimento, né, da presença desse acusado. E aí o que acontece? Vejam, o artigo 366 do Código de Processo Penal, ele disciplina como se dá, né, o artigo 365, ele diz basicamente, 364, 365 e 366 são os positivos que a gente vai levar em consideração, né, a partir de agora. Então, vejam, hoje, uma vez citado o réu por edital, eu até coloquei o 366 para vocês aí, se o réu ele não é encontrado, né, se o réu efetivamente ele não constitui advogado, nem é encontrado, nem apresenta qualquer mecanismo de defesa, nem dá qualquer indicativo de que tomou conhecimento dessa citação, então o correto é que se proceda. Vejam, um efeito processual e um efeito de direito material. É que suspenda o processo e se suspenda o curso da prescrição, certo? E aí o juiz pode, excepcionalmente, uma vez ocorrendo essa suspensão do processo e do curso da prescrição, o juiz pode, por exemplo, determinar a produção antecipada de provas que ele considerar urgentes. Vejam, essa é uma medida excepcional. Essa não é uma medida automática. Certo? É preciso que haja justificativa dessa excepcionalidade prevista nos autos, inclusive sobre a decretação de prisão preventiva. Não é porque o réu não foi encontrado que ele se encontra foragido. Né? Vejam, a citação por edital ela se opera exatamente porque a gente não tem como comprovar que o acusado tomou conhecimento de que existe uma ação contra ele. Não há contraditório sem informação e reação. E é justamente disso que a gente está tratando aqui. Então, vejam, a suspensão vai se dar em relação ao prazo do processo, né? O processo fica suspenso, porque não tem processo sem contraditório, mas também se suspende a prescrição. Outra coisa, se vocês observarem aqui o 366, vocês vão ver que não existe prazo para essa suspensão, né? Então, o Código de Processo Penal, ele não traz um prazo para que essa suspensão ocorra. No entanto, vejam, e aqui é uma das poucas vezes em que eu vou concordar com o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça ele compreendeu que, no final das contas, esse prazo prescricional ele não poderia ficar suspenso ad eterno. E qual é a explicação básica para isso? A explicação é que a própria Constituição ela demarca quais são os crimes imprescritíveis. Então, isso significa dizer que os demais crimes que a Constituição não condicionou como imprescritíveis, esses crimes eles devem prescrever. Certo? Então, essa talvez seja uma regra básica, né, que a gente precisa deixar muito claro. Então, todos os demais crimes, eles devem prescrever em algum momento. Certo? Então, a regra é que, por exemplo, a gente sabe que, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, a gente sabe que o prazo máximo de prescrição para um determinado ilícito no nosso país é 20 anos. Isso sempre que o máximo da pena combinada em abstrato para ele for superior, por exemplo, a 12 anos. No entanto, a gente vê um vasto escalonamento aí, né? A gente tem prescrição em 20, em 16, em 12, em 8, em 4, tudo a depender da gravidade do crime. Tudo a depender do máximo da pena combinada em abstrato. E aí vem o artigo 366 e diz não.
Se o réu não foi encontrado e ele for citado por edital, suspende-se o processo e suspende a prescrição, dando a entender que essa suspensão da prescrição ela seria ad eterno. E é basicamente isso que se queria, né, aí no dispositivo do 366. Só que, vejam a súmula 415 do STJ, o STJ compreendeu que não. O período de suspensão da prescrição, ele ostenta uma limitação sob pena de eventualmente ser considerado inconstitucional, sob pena de violar a Constituição da República. E esse período de suspensão vai ser aquele período regulado pelo máximo da pena combinada ali do artigo 109. Tentando colocar isso de uma forma simples e objetiva, o negócio é o seguinte: se um crime, por exemplo, ele tem um máximo de pena em abstrato igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2, a gente sabe que lá no artigo 109, inciso 5º, a prescrição dele vai se dar em 4 anos, certo? Como é que a gente vai poder juntar esses dois dispositivos? Isso vai significar que a prescrição, que a suspensão da prescrição, ela vai perdurar por 4 anos e depois ela vai voltar a correr por 4 anos. Ou seja, na prática, o que essa súmula do STJ faz, o que a súmula 415 do STJ faz, é dobrar a prescrição. Então, se um crime, por exemplo, prescreve em 8 anos, o que vai acontecer em função do enunciado dessa súmula é que, em função do 366, vai ficar suspenso o processo e a prescrição por 8 anos, e depois o processo continua suspenso, mas a prescrição volta a correr e vai correr por mais 8 anos, certo? Com isso, a gente tem basicamente o fato de que, em função do 366, o mesmo período da prescrição vai ser o período relacionado para justamente a suspensão do prazo prescricional. Vejam, o 364, né, voltando para a suspensão, voltando para a citação editalícia, ele disciplina um prazo de 15 dias, para que essa citação por edital ocorra. Então, isso vai significar que o edital ele é publicado, ultrapassam-se os 15 dias e depois se conta o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Somente após isso é que a gente tem a questão relacionada ao prazo a suspensão do prazo prescricional e a suspensão, né, da prescrição. A suspensão do prazo prescricional e a suspensão meu Deus do céu, agora não está saindo. A suspensão do prazo prescricional e a suspensão do processo, certo? Esse edital, relacionada à citação por edital, ele deve, como a gente já viu antes, seguir os mesmos requisitos intrínsecos do mandado de citação pessoal. E mais, ele também deve ser afixado à porta do edifício onde funciona o juízo, onde funciona o fórum, além, obviamente, da publicação na imprensa oficial, que hoje é feita pelo Diário Oficial da Justiça, que é um diário oficial eletrônico, certo? Então, essa é a grande característica da citação por edital, certo? Vamos para frente. Por fim, nós temos a citação por hora certa, que eu tinha dito para vocês que eu sou um árduo crítico da citação por hora certa no processo penal, porque eu compreendo que essa citação ela não é adaptável à realidade do processo penal brasileiro. No final das contas, ela é uma violação à própria lógica do processo penal, porque na citação por hora certa, o que a gente tem é uma confiança em demasia na figura do oficial de justiça, certo? Então, vejam, regra geral, a partir de 2008, quando houve essa modificação, até 2008 eu dizia em sala de aula que não havia a citação por edital no âmbito do processo penal. Só havia dois mecanismos de citação, a citação pessoal e a citação por edital, certo? Mas em 2008 foi inserido dentro do Código de Processo Penal, como a gente já viu, a citação por hora certa. E o que é mais curioso, gente, é que quando a citação por hora certa ela ingressou no nosso ordenamento jurídico, o mínimo que se esperava é que a Lei 11.719 ela fizesse incluir, um modelo de citação por hora certa específico para o processo penal. No entanto, não foi isso que aconteceu, né?
O que aconteceu foi que, no final das contas, o modelo de citação adotado no processo penal é aquele do processo civil. Então, o que se aplica aqui é justamente as regras que estão firmadas lá no Código de Processo Civil. Certo? Então, tudo aquilo que vocês aprenderam em relação à citação por edital, a citação por hora certa lá do processo civil, vai se aplicar aqui à citação por hora certa do processo penal, o que é algo extremamente estranho, certo? Extremamente estranho, diga-se de passagem. Então, o mínimo que se esperava é que a gente tivesse um modelo, né, de citação por hora certa específico do processo penal. Não foi isso que aconteceu. Certo? Então, de acordo com os artigos 252 até lá o 254 do Código de Processo Civil, né, do Código de Processo Civil de 2015, o que é que precisa acontecer? Precisa acontecer que o oficial de justiça ele vá por pelo menos 2 vezes, né, no endereço onde o réu supostamente se encontra, né, procurando ele em seu domicílio, procurando ele em sua residência, e se ele não o encontrar, suspeitando, veja, a expressão é essa, suspeitando de que ele se está se ocultando, né, da citação, ele deverá intimar qualquer pessoa da família ou eventualmente qualquer vizinho, dizendo que vai voltar no dia imediato, num determinado horário, para efetuar a citação, né, naquela hora determinada. Então, se verificando que o oficial de justiça verificando, inclusive coloquei aí o 252 para vocês do Código de Processo Civil no texto, se verificando, né, ele indo lá por 2 vezes, e verificando que o indivíduo não foi encontrado para ser citado, né, havendo essa suspeita de ocultação, veja que a expressão é extremamente genérica, suspeita de ocultação, ele vai notificar qualquer pessoa da família, ou em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia imediato ele vai voltar para proceder à citação, né, naquele determinado horário. Naquele dia, ele volta, chega lá no local, se o réu não se encontrar, aí o que é que ele faz? Tenta pegar quais são as razões da sua ausência, né, obviamente, e aí ele dá o réu por citado, certifica essa ocorrência, deixa a contrafé com a pessoa da família ou com qualquer do vizinho, se for prédio, ele pode deixar inclusive com o porteiro do prédio, e aí ao final, quando isso é juntado nos autos, surge a responsabilidade do chefe de secretaria de enviar depois uma carta, né, ao réu, um telegrama, ou até mesmo um e-mail, dando ciência de que isso ocorreu. Tá? Eu entendo que essa modalidade é completamente equivocada. Completamente equivocada, e ela dá extrema confiança e importância à palavra do oficial de justiça. Não é aqui uma dúvida em relação ao oficial de justiça. Mas é que esse é um momento importantíssimo para o processo, e justamente porque a gente está falando na possibilidade do indivíduo, inclusive, gente, ser preso. Né, do indivíduo ser condenado sem que ele sequer tenha conhecimento de que contra si existe um processo. E isso é algo que me incomoda, inclusive já aconteceu numa situação específica de um processo nosso, né, não posso entrar em detalhes, mas essa é uma situação que gera grande controvérsia. Certo? E aí o que ocorre? Uma vez ocorrendo a citação por hora certa, é exatamente como se tivesse ocorrido a citação pessoal. Né? O processo ele vai seguir normalmente e é designado um defensor público ou um defensor dativo, né, para esse rapaz. Então eu me filio, deixo claro para vocês, eu me filio que essa modalidade de citação no processo penal, ela é manifestamente inconstitucional, porque ela viola o contraditório e, mais uma vez, ela permite que o réu seja, inclusive, condenado sem que ele tenha a prerrogativa de exercer sua defesa e sem que o Estado demonstre que ele sabe que está sendo processado. No entanto, como quem erra por último no nosso ordenamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal já manteve posicionamento sobre isso no recurso extraordinário 635145, né? O julgamento se deu em 2016 ou 2017, e o Supremo Tribunal Federal compreendeu que a citação por hora certa ela era perfeitamente compatível com o nosso ordenamento jurídico, certo? Acho que foi um grande equívoco, né? Continuo defendendo a mesma coisa, mas sendo equívoco ou não sendo equívoco, é isso que vocês vão responder nas provas de concurso. Tá? Então é importante que deem uma lida nisso também em casa, né, para, enfim, dar uma estudada sobre isso, certo?
Então, vamos para frente, gente. Uma vez ocorrendo a citação por edital, o que nós chegamos é na chamada resposta escrita à acusação. Vejam, a resposta escrita à acusação, ela é a primeira resposta efetiva que o réu vai ter nos autos do processo. Ela seria, digamos assim, um análogo da contestação no processo penal, com a diferença de que, obviamente, o instituto em si ele é bem diferente. Tá? E essas diferenças a gente vai tentar tratar com vocês aqui. Tá? Vejam, diz o Código de Processo Penal que nessa resposta o acusado ele pode arguir, né? O acusado ele pode arguir todas as matérias que eventualmente interessem à sua defesa. Ele pode oferecer documentos, ele pode oferecer justificações, ele deve especificar as provas que ele pretende produzir, né, do processo, ele deve, esse é o momento para rolar as testemunhas, inclusive quando eu falei com vocês anteriormente, eu disse para vocês que a acusação ela tem um momento, que é no momento do oferecimento da denúncia ou da queixa, e a defesa vai ter, né, um momento que é esse, que é justamente para rolar as testemunhas caso haja necessidade de produção da prova oral e requerendo a sua intimação para a audiência de instrução. Aquelas mesmas regras que eu falei em relação à audiência anteriormente se aplicam aqui, inclusive em relação ao número, né, ao máximo de 8 testemunhas que devem estar indicadas lá. Não existe, mais uma vez reitero, a necessidade de que se justifique essa oitiva das testemunhas. Basta lá indicar as testemunhas que você quer e requerer a sua intimação para a audiência de instrução e julgamento. Então, regra geral, esse é o momento que eu tenho para arguir preliminares, é o momento que eu tenho para alegar supostamente tudo que interessa à minha defesa, deixando claro que não é estratégico você antecipar toda a sua estratégia defensiva nesse momento, porque aí isso você vai possibilitar que o Ministério Público ele tenha, digamos assim, todo o processo, né, para se contrapor à sua estratégia defensiva. Então a gente pode tranquilamente dizer que a gente vai terminar as nossas manifestações somente nas alegações finais, já que a gente tem essa prerrogativa fantástica, que é a prerrogativa de falar por último, certo? Mas, em tese, esse é o momento que a gente tem de alegar todas aquelas matérias que podem eventualmente precluir, tá certo? Então, alegar excludentes de licitude, indicar excludentes de culpabilidade, requerer a produção de provas que entender relevante, arrolar as testemunhas se eu compreender que é imprescindível, né, a questão da produção da prova oral, certo? E aí o momento seria muito estratégico para, por exemplo, denotar o que a gente vai ver mais para frente, que são os motivos para absolvição sumária. Tá? A acusação ela não se manifesta depois da resposta à acusação. Então, no rito ordinário, não existe previsão de uma réplica do Ministério Público. E, inclusive, diga-se de passagem, é extremamente equivocada a atitude de alguns juízes de, depois de apresentada a resposta à acusação, né, possibilitar essa réplica. Essa réplica existe, por exemplo, no procedimento do júri, e lá está previsto. Né? Mas no processo penal não existe essa possibilidade do juiz sair adequando o procedimento, ele tem que respeitar, como a gente já viu, o princípio da tipicidade do procedimento, à lá professor Antônio Scarancio Fernandes, tá certo? E aí, mais uma vez reitero, houve o recebimento da denúncia, o juiz, nesse caso, ele também, depois das manifestações do acusado, ele pode compreender que errou, né? Que ele deveria ter rejeitado liminarmente a acusação e não fez. Então é interessante que, nesse caso, ele proceda ao reconhecimento superveniente dessa hipótese de rejeição liminar, certo? Na forma do 564-4 e do 41 do Código de Processo Penal, tá certo? Se o acusado ele não apresentar essa resposta no prazo correto, isso é mera irregularidade, tá certo? Não é como no processo civil, que se não for apresentada a contestação, se reputam verdadeiros os fatos eventualmente narrados e não contraditados na petição inicial, certo? Então, é ainda a responsabilidade da acusação provar a acusação. O réu não tem ônus de provar a sua defesa, né? de provar que ele não é o responsável pelo fato criminoso. Isso ainda é uma responsabilidade do Ministério Público, tá certo? Então, mesmo que ele apresente de maneira intempestiva, essa é uma peça obrigatória, e a única consequência que pode advir da não apresentação dessa peça é justamente o fato
de que o juiz, né, o cartório, ele deve designar um defensor público para fazê-lo. Fora isso, não existe outra consequência. Inclusive, se ele apresentar antes o defensor público, o que vale é a peça apresentada pelo advogado, até porque é direito do réu escolher quem é que vai fazer a sua defesa. Então, reitero, a apresentação extemporânea da defesa pelo acusado é considerada mera irregularidade. É considerada mera irregularidade e não vai acarretar nenhuma consequência grave. Inclusive, pode ser uma das estratégias desenvolvidas pela defesa, né, a apresentação extemporânea dessa peça. Certo? Então, houve citação pessoal, réu não apresentou resposta escrita, não tem problema, juiz nomeia um defensor dativo ou indica o defensor público para apresentar a resposta e a ação prossegue. Houve citação por edital, réu não apresentou resposta escrita, a gente já viu que na forma do artigo 366 suspende-se o curso do processo e também da prescrição, lembrando que essa suspensão da prescrição ela não é ad eterno. Houve citação com hora certa, também não tem problema, réu não apresenta a resposta escrita, o juiz nomeia um defensor dativo ou indica um defensor público para apresentar essa resposta e a ação prossegue. Tá? A citação ela só vai ser suspensa quando o réu citado por edital não apresentar resposta nem constituir advogado. Aí suspende o curso do processo e também da prescrição. Certo, senhores? Quanto à contagem de prazo, do artigo 798, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas passadas. Então, vamos adiante. Aqui nós temos um delineamento acerca daquilo que pode acontecer, né, em relação à continuidade do processo. Então, uma vez apresentada a resposta, o juiz vai para a sua segunda bifurcação. E qual é a segunda bifurcação, gente? O juiz, então, ele tem que decidir se absolve sumariamente o acusado, aí na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal, ou se procede à audiência de instrução e julgamento. Certo? Então, nós vamos falar agora justamente sobre a questão relacionada à absolvição sumária, né, para que a gente possa justamente dar continuidade ao assunto. E aí, a partir da absolvição sumária, nós já ingressamos na audiência de instrução e julgamento e concluímos o rito ordinário do processo penal. Certo? Então, a audiência de instrução e julgamento, a absolvição sumária, na forma do artigo 397, nada mais é, diz o professor Norberto Aveni, e aí coloco para vocês, do que a possibilidade que o Código de Processo Penal remete ao juiz, de mediante um juízo de valor, né, de antecipar o resultado final da demanda, absolvendo o acusado ou, na forma do professor Auri Lopes Júnior, né, de abordar questões vinculadas ao mérito, ao elemento objetivo da pretensão acusatória. Certo? Então, esse é um momento, gente, relevantíssimo. A possibilidade da absolvição sumária nesse momento processual é uma das grandes inovações trazidas pela Lei 11.719 de 2008. Justamente porque, nesse momento, né, a partir da resposta à acusação, a gente tem o contraditório, né? A gente tem a acusação e, do outro lado, a gente tem a defesa. E aí o artigo 397 ele vai indicar justamente quais são as hipóteses de absolvição sumária. Tá? Uma das perguntas que eu coloquei para vocês é obrigatória a observância do momento processual para a absolvição sumária? Ou seja, o juiz tem que ter recebido a denúncia primeiro para que se possa proceder à absolvição sumária? Vejam, a regra hoje é que sim, tá certo? A regra hoje é que sim. Para que haja absolvição, é preciso que haja processo. Para que haja processo, é preciso que haja citação válida. Nós vimos isso no artigo 363 do CPC, né? Então, para que haja citação, é preciso que haja o recebimento da denúncia. Antes disso, a única coisa que o juiz pode fazer é a rejeição liminar da acusação. E que, diga-se de passagem, como a gente já viu, né, muitos dos motivos que levam à rejeição liminar da acusação são os motivos que estão descritos aqui para a absolvição sumária. Então, a rejeição liminar, em muitas situações, ela é similar justamente à absolvição sumária. Eu já tinha falado antes, o MP ele deve ser ouvido, né, sobre as teses vinculadas na pesa defensiva. Eu já disse para vocês que no rito ordinário, não. No rito do procedimento do júri, na primeira fase, existe essa possibilidade. Digo também que existe certa divergência doutrinária aqui, mas a lei ela é muito clara nesse determinado momento.
Se o juiz entender pela inépcia, pela ilegitimidade ou ausência de justa causa, ou seja, aqueles motivos do artigo da rejeição liminar da acusação, ele também vai poder justamente tratar desses assuntos aqui. Falamos isso, inclusive, no slide anterior, certo? O juiz ele é obrigado a tratar de todas as teses elencadas na resposta à acusação. O STJ, aí no RHC 46127, disciplinou que sim. Né? Isso é um momento importantíssimo, né, relacionado ao próprio exercício do contraditório. Certo? Então, é interessante, sim, que o juiz ele venha apreciar as teses que foram elencadas, né, na resposta à acusação apresentada pelo acusado, certo? No entanto, existe também certa divergência sobre isso, né, no âmbito do processo penal, certo? Vejam, o STJ ele tem admitido, né, mais uma vez eu deixo muito claro, o STJ ele tem admitido que nessa fase da absolvição sumária, o juiz venha a reapreciar algumas das matérias que foram tratadas lá na rejeição liminar. Então ele pode, eventualmente, compreender, ele pode reconsiderar a decisão anterior que recebeu a denúncia e passar a rejeitá-la, porque considerou que a partir dos argumentos trazidos, né, pela defesa, isso seria o melhor caminho a trilhar. Certo? Então, o magistrado ele pode tranquilamente fazer isso no âmbito da resposta, depois da resposta à acusação. No entanto, regra geral, os motivos que levam à absolvição sumária são aqueles motivos descritos no artigo 397 do Código de Processo Penal e que, diga-se de passagem, nós estamos diante, regra geral, de uma decisão de natureza absolutória. Nós estamos diante, reitero, nós estamos diante de uma decisão de natureza absolutória. Portanto, na maior parte dos casos aí do 397, como a gente vai ver, o recurso cabível contra essa decisão é o recurso de apelação criminal, certo? O recurso cabível contra essa decisão é o recurso de apelação criminal. Então, vejam, quais são os motivos que levariam o magistrado a absolver sumariamente o indivíduo? Vou até colocar aqui maior para vocês verem essa disposição trazida aí no artigo 397 do Código de Processo Penal, certo? O que é que diz o artigo 397? Primeiro caso, ele diz que o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, certo? Então, a primeira situação é que haja uma causa excludente de ilicitude de maneira manifesta. Então, se o juiz chegar nessa fase, depois da apresentação dos argumentos do réu, com a plena e indubitável certeza de que o réu agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, o juiz deve absolver sumariamente. Mas vejam, não pode haver dúvidas. Se o juiz não tiver essa certeza absoluta quanto à excludente licitude, né, quanto à presença da justificante, ele deve designar a audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, nessa fase, regra geral, a jurisprudência vem compreendendo que não existiria ou não se aplicaria o princípio do indúbio pro réu. Somente a certeza é que demandaria a possibilidade de absolvição sumária nessa fase da persecução criminal. Certo? Qual é o segundo motivo? O segundo motivo é a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Certo? E aqui nós estamos diante também de um dispositivo que exige prova manifesta, certeza absoluta, prova cabal da excludente de culpabilidade. Certo? Então, se o juiz compreender que o réu agiu, né, em obediência hierárquica de ordem não manifestamente legal, se ele estava com embriaguez fortuita e completa, se ele estava em coação moral irresistível, ou erro de proibição, enfim, em todas essas circunstâncias, se não houver dúvidas a respeito disso, o juiz deve absolver sumariamente o acusado. Certo? Do contrário, o juiz deve também deve demandar o prosseguimento da ação. Mas muito cuidado com a ressalva que é feita aí no finalzinho do dispositivo. Se o juiz tiver certeza absoluta de que o réu era inimputável
no momento da prática do delito, e aqui nós estamos nos referindo não à inimputabilidade etária, porque o menor de 18 anos nem poderia ser parte no processo penal, o processo não poderia nem ter chegado a esse momento. Nós estamos falando aos indivíduos que têm doenças mentais, né, e que, portanto, à época do fato não tinham condição de compreender o caráter ilícito do fato praticado. Aí, nessa situação, o processo não pode haver absolvição sumária. E a resposta para isso é a sentença absolutória imprópria. Porque, justamente para que o juiz possa ponderar acerca da necessidade de aplicação ou não da medida de segurança, o processo tem que ir para frente. Então, o legislador ele determinou que nessas situações o processo prosseguisse para que o juiz pudesse, diante das provas produzidas, verificar se haveria o elemento de periculosidade a determinar a aplicação da medida de segurança. Certo? Então, essa é uma exigência do artigo 397 do Código de Processo Penal. Mas vamos para frente. Outra hipótese é o inciso 3º, de que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Esse é, para mim, um dos mais absolutamente ridículos dispositivos que a gente tem no Código de Processo Penal. Como é que peste o fato narrado evidentemente não constitui crime e o juiz recebeu essa denúncia? Né? É um negócio completamente absurdo. No entanto, existem alguns casos excepcionais em que isso pode acontecer. Por exemplo, imaginemos a situação que a gente vai estudar mais para frente, né, quando a gente estiver falando sobre a Lei de Drogas, né, 11343 de 2006, que houve o recebimento da denúncia apenas com laudo de constatação preliminar. Né? Nós já falamos também sobre isso. E aí, quando chega o laudo definitivo lá do Instituto de Criminalística, se verifica que aquela suposta droga não era droga, né? Não estava lá na lista da Anvisa. Então, nessa situação, é perfeitamente possível de se imaginar que o fato que parecia constituir crime, evidentemente não constitui crime. Outro caso, por exemplo, é o caso de porte legal de arma de fogo. E aí chega o laudo de constatação de eficácia da arma e se verificou que a arma não tinha eficácia nenhuma. Então, nessas situações, o juiz ele deve tranquilamente absolver sumariamente o acusado. Tá? A última hipótese que nós temos é justamente a chamada hipótese da extinção da punibilidade. Então, diz o Código de Processo Penal que o juiz deve absolver sumariamente o agente quando verificar extinta a punibilidade do agente. Vejam, aqui existe um grave equívoco do legislador, certo? Porque, na realidade, a decisão que considera que houve, né, a presença da extinção da punibilidade, essa decisão, gente, ela não é uma decisão de natureza absolutória. Essa não é uma decisão que analisa o mérito da persecução criminal, se o indivíduo praticou ou não praticou o crime, e sim uma causa impeditiva. Então, essa é uma decisão que, na realidade, declara, eu até coloquei, essa é uma decisão declaratória e não absolutória, essa é uma decisão que declara, que reconhece que houve a extinção da punibilidade na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Daí é que existe um elemento que é muito importante que vocês levem em consideração. Vou até colocar de novo o slide grande aqui, para que vocês vejam o seguinte. Nessas primeiras hipóteses, né, quando a gente tem a questão da existência manifesta de causa excludente de ilicitude, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, ou que o fato evidentemente não constitui crime, nós estamos diante de hipóteses em que se analisou o mérito. Então, se houve a análise do mérito, houve coisa julgada material. Então, o recurso cabível nesses casos, existe potencial de coisa julgada material sobre isso, né? O recurso cabível contra a absolvição sumária no 397, incisos 1º, 2º e 3º, é o recurso de apelação criminal. Já na hipótese do inciso 4º, que é essa hipótese da declaração da extinção da punibilidade na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, aqui o recurso é o recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 8º, se não me engano, do Código de Processo Penal. Certo? Então é preciso que vocês tomem muito cuidado para não cair nessa pegadinha. É preciso que tomem muito cuidado
para não dizer que em todos os casos do artigo 397, o recurso cabível é a apelação criminal. Apesar da lei ter inserido todos eles aí como hipótese de absolvição sumária, a última hipótese não é de absolvição sumária. Nós estamos diante de uma decisão declaratória da extinção da punibilidade e que, portanto, o recurso cabível contra esse caso não é o recurso de apelação criminal, e sim o recurso em sentido estrito. Então vejam que essa é uma pegadinha muito comum, né, dos concursos públicos e que eu não quero de jeito nenhum que vocês caiam nela, certo? Então vamos adiante. Tendo, né, falado sobre as hipóteses de absolvição sumária, nós vamos para frente. Vamos para a audiência de instrução e julgamento. E aqui tem um detalhe que eu considero muito relevante de ser dito, é que, na realidade, quando a gente fala de audiência de instrução e julgamento, nós estamos falando, gente, de dois movimentos. Nós temos uma primeira parte, que é a audiência de instrução, e nós temos uma segunda parte, que é a audiência de julgamento. E essas duas partes ocorrem no mesmo ato. Né? Existe um princípio da unidade aí da audiência de instrução e julgamento, certo? A audiência de instrução é o momento da produção e da coleta da prova, seja ela prova testemunhal, pericial, documental e do julgamento propriamente dito, que vai se dar justamente uma vez encerrada essa fase instrutória, certo? Então é muito importante, eu até coloco de volta para vocês aí o slide, que se o juiz não tiver absolvido sumariamente o acusado, ele deve designar, né, a audiência de instrução e julgamento. A primeira coisa que nós temos aí no slide é a questão do prazo, certo? Esse prazo de 60 dias previsto no artigo 400. Esse prazo, eu coloquei para vocês, de acordo com a doutrina, ele é chamado de prazo ineficiente ou de prazo impróprio. Por quê? Porque, no final das contas, não existe sanção para não observância desse prazo. Ou seja, se a audiência não ocorrer em 60 dias, o que acontece? Nada. Então eu até brinco com vocês que prazo sem sanção não é prazo, ele é um conselho e o juiz acaba fazendo se quiser. Tá? A outra coisa que a doutrina diz é que o seu dias a quo ele é duvidoso. Não só o dias a quo, quando o dias ad quem. Né? No final das contas eu começo a contar esse prazo de onde? É do recebimento da denúncia? É do oferecimento da denúncia? É da citação válida? É da designação da audiência? Tem doutrina, inclusive, defendendo que seria da designação da audiência. Né? Uma vez feito o despacho designando a audiência, essa audiência tem que ocorrer em 60 dias. Nada mais ridículo. Né? Eu, pessoalmente, entendo que é justamente do recebimento da denúncia. Mas, vejam, é uma escolha minha, porque, infelizmente, o Código de Processo Penal ele não traz disciplina a respeito de quando é que se dá essa contagem do prazo. Então, enfim, fica uma situação extremamente complicada, certo? Então, como vocês viram, até coloquei antes, esse é o momento de produção e coleta da prova. E aqui existe um princípio muito importante que tem que ser observado, que é justamente o princípio da identidade física do juiz, certo? Esse princípio da identidade física do juiz, ele é hoje um dos princípios importantíssimos, né, que nós temos no Código de Processo Penal e que nós não tínhamos, né, pelo menos não de forma expressa. É uma das modificações, né, que foram operadas, né, no Código de Processo Penal. E aqui, vejam, a regra é que o juiz que presenciou a instrução, o juiz que presenciou a audiência, seja o juiz que vá sentenciar o fato. Certo? Então, essa é uma regra que deve, de uma certa forma, é importantíssima que essa regra ela seja respeitada, né? Para que, no final das contas, a gente tenha uma percepção maior da importância da instrumentalidade, do princípio da imediatidade. O princípio da imediatidade é caracterizado justamente pela presença do juiz, né, na produção dessa prova, certo? Então é muito importante que o juiz que presenciou, né, o processo, ele seja o juiz que venha a julgar, certo? Então o juiz que presidiu a instrução deverá necessariamente ser o juiz que vai proferir a sentença. No entanto, existem exceções para isso, tá certo?
que vocês, obviamente, vão estudar melhor em casa, mas, por exemplo, o juiz ele foi promovido, o juiz se aposentou, o juiz morreu, né? Nessas situações, o Código de Processo Penal, né, a gente se aplica isso analogicamente do Código de Processo Civil, certo? Então, se o juiz foi convocado a atuar junto aos tribunais superiores, se o juiz, por exemplo, ele se afastou, né, por qualquer motivo, ele foi promovido, ele foi aposentado, então o sucessor desse magistrado, né, o juiz substituto, ele assume, ou o juiz substituto não, o juiz que vem assumir esse juízo, ele vai assumir também o julgamento do processo criminal, não havendo necessidade, por exemplo, de se renovar a audiência de instrução, o que não impede que ela seja renovada, tá certo? Se o juiz compreender pertinente, ele pode determinar, sim, que essa audiência ela seja renovada. É obrigatório, com o ato preparatório, que haja a intimação do acusado ou sua requisição, se ele estiver preso, do seu defensor, que deve ser feito por meio de diário oficial, do Ministério Público de forma pessoal, e, se for o caso, do querelante, caso seja uma ação penal de iniciativa privada, ou do assistente da acusação, né, nos casos em que haja a habilitação disso, bem como também do ofendido, que, regra geral, é um dos primeiros a serem ouvidos. Tá? Se houver necessidade da oitiva de peritos, o artigo 400, parágrafo 2º, como colocou para vocês, ele determina, ele demanda, como vocês estão vendo, que haja como é que eu posso dizer? Que haja esse requerimento específico das partes. Esse requerimento ele deve ser feito com antecedência específica de 10 dias da audiência de instrução e julgamento, certo? Existe uma grande discussão na doutrina, né, sobre a possibilidade ou não da desistência unilateral das testemunhas, certo? Principalmente em razão do princípio da comunhão da prova, certo? O artigo 401 do Código de Processo Penal, esse artigo, ele traz uma disposição interessante sobre isso, certo? E qual é essa disposição trazida, né, pelo artigo 401 e que, de uma certa forma, acaba orientando a doutrina, né? Como vocês podem ver, eu até coloquei para vocês artigo 401, né, no seu... Eu coloquei? Coloquei sim, artigo 401, certo? Parágrafo 2º. O que é que diz o artigo 401 no seu parágrafo 2º? Ele diz, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 do Código de Processo Penal. Então, em tese, de acordo com o Código de Processo Penal, se eu arrolei a testemunha, eu posso desistir dela, e é isso que vocês vão responder nos concursos, se ele perguntar de acordo com a lei. No entanto, a única ressalva que é feita é do 209, que é quando o juiz observar, se ele julgar necessário, a oitiva dessa testemunha, ele pode manter a oitiva dessa testemunha como testemunha do juízo. No entanto, a jurisprudência tem divergência sobre isso. E o meu ponto de vista pessoal é um pouco diferente daquilo que vocês vão responder nas provas. Tá? É obrigatório que haja a manifestação da parte ex-adversa. Porque muitas vezes pode acontecer de, por exemplo, uma testemunha ter sido arrolada pela acusação, né? E eu não ter arrolado essa testemunha porque ela já estava arrolada pela acusação. E uma prova, uma vez inserida dentro do processo, ela não é uma prova da parte. Ela é uma prova do processo. É isso que caracteriza o princípio da comunhão da prova. Então, o ideal é que a outra parte seja ouvida. Se a outra parte ouviu o pedido de desistência e também não falou nada, aí é porque concordou. Mas se a outra parte ouviu o pedido de desistência e reclamou e impugnou esse ato, o juiz deveria ouvir essa testemunha na forma do artigo 209 do Código de Processo Penal. Tá? Mas tenham muito cuidado em relação a isso nas provas de concurso que vocês venham a ter, certo? A última parte que está no slide que eu coloquei para vocês é a questão do registro digital da audiência e a desnecessidade de transcrição dessa audiência feita pelo Código de Processo Penal, certo? Vejam, isso para mim sempre foi um motivo de muitas brigas que eu tive na vida real. O artigo 405, né, com as modificações que foram operadas pela Lei 11.719 de 2008, ele basicamente determina que, do que ocorrer na audiência de instrução e julgamento, deve-se lavrar um termo, né, que é a ata da audiência, e essa ata deve conter um resumo de todos os fatos relevantes. Antigamente,
além dessa ata, vinha um termo de depoimento, os termos de declarações do ofendido, os termos de depoimento das testemunhas, né, o termo de interrogatório. E aí ficava aquela briga danada, porque o juiz dizia o que é que ia ficar nesse termo. O que é que a Lei 11.719 fez? Olha, hoje a preferência é que o registro dos depoimentos, o registro das declarações do ofendido, do interrogatório do réu, seja feito preferencialmente utilizando-se dos recursos de gravação magnética, do recurso audiovisual. O ideal, inclusive, é que se filme, né, para que a gente possa obter uma maior fidelidade das informações. Até porque, quando se tem esse registro, a gente tem um registro não só da resposta que foi dada pelo acusado, mas também, gente, da pergunta que foi feita, do modo como foi feita a pergunta, do modo como foi feita ou como foi dada a resposta, enfim, tudo isso é muito importante para garantir uma maior fidelidade dos autos. Além disso, não há necessidade que haja uma transcrição. Outro erro que eu entendo da Lei 11.719, não há necessidade de que haja uma transcrição do meio audiovisual, desde que seja entregue às partes a cópia desse registro original, e aí não há, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 405, não há necessidade desse registro, certo? Então fica aí o slide, mais uma vez para vocês, para que vocês possam, né, tomar suas notas, né, verem o que acham mais importante, né, que, enfim, fique aí estabelecido. Lembrando que ainda assim deve ser lavrado um termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo o resumo, né, daquilo que vai acontecer na audiência. Certo? E em relação à audiência de instrução, vamos falar sobre ela agora. O que é que acontece na audiência de instrução? Coloquei para vocês aí um slide que eu acho que ajuda para que vocês possam vislumbrar melhor os acontecimentos, né, da audiência de instrução e julgamento. A primeira coisa que deve acontecer na audiência de instrução e julgamento, né, como vocês podem verificar justamente aí, é a tomada de declarações do ofendido, certo? Claro que a gente, quando fala de tomada de declarações do ofendido, gente, a gente está falando isso quando isso for possível, né? Se nós estamos nos referindo, por exemplo, a um crime de homicídio, vai ser muito difícil que a gente, eventualmente, proceda à tomada de declarações do ofendido. Mas a regra é que, aberta a audiência, o juiz colha primeiro, né, as manifestações da vítima ou das vítimas, certo? E essas vítimas, ou dessa vítima ou vítimas, elas devem ser ouvidas, como a gente já viu, em termos de declarações. Tá? A vítima ou vítimas, elas devem ser ouvidas em termos de declarações. Isso é importante e também já caiu em prova de concurso, então é importante que vocês, né, levem isso em consideração, tá certo? Além da oitiva da vítima, né, deve-se proceder à oitiva das testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, certo? Testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. E aí, uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração e que está aí colocado para vocês é que a inquirição das testemunhas de acusação e de defesa, essa ordem, ela deve ser respeitada. Ouve-se primeiro as testemunhas de acusação e depois se procede à oitiva das testemunhas de defesa. Então, o artigo 400, ele determina a obediência a essa ordem que está aí. Se houver uma inversão dessa ordem, regra geral, isso acarretará nulidade absoluta, certo? Então, o correto é, ouve-se primeiro as testemunhas de acusação e depois ouve-se a testemunha de defesa. Tomem muito cuidado com essa ressalva que eu coloquei aqui, que é a ressalva do artigo 222, certo? O que é o artigo 222? Gente, o artigo 222, ele trata da chamada testemunha ser ouvida por carta precatória. Então, quando for determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de uma determinada testemunha, o que o artigo 212 e que o artigo 400 prevê é que se, por exemplo, foi mandada uma carta precatória para ouvir uma testemunha de acusação, essa carta precatória não chegou ainda. A gente tem como começar a ouvir as testemunhas de defesa? A regra é sim, tá certo? A gente tem como proceder à oitiva das testemunhas de defesa. Então, não haveria, nesse caso, uma violação da ordem que compõe
o processo penal, certo? Então, regra geral, isso se dá por quê? Porque o artigo 222 do Código de Processo Penal, ele, de uma certa forma, ele deixa muito claro que a expedição da carta precatória, ela não suspende, em regra, a instrução criminal. Então, o risco de quando se determina a expedição de uma carta precatória é que, inclusive, o parágrafo 2º, que eu considero extremamente absurdo, ele diz, do 222, que é possível, inclusive, o juiz chegar a julgar o processo, sem que a carta precatória tenha chegado. E aí realiza o julgamento, mas diz a lei que a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será anexada, será colacionada aos autos. E aí eu pergunto para vocês, será colacionada aos autos para quê? Para o recurso? Enfim, eu entendo pessoalmente que o parágrafo 2º do artigo 222 ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, e não só não foi recepcionado pela Constituição de 88, como também existe um marco muito importante que tem que ser obedecido, que é o artigo 400. O artigo 400 do Código de Processo Penal, ele é muito claro. Ele vai dizer assim, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á, primeiro, a tomada de declarações do ofendido, como vocês podem ver aí, aqui em cima, onde eu coloquei todos esses slides. Primeiro, a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como ao esclarecimento dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas. E aí a parte mais importante é que ele diz assim, interrogando-se em seguida o acusado, que inclusive consagra o fato de que o interrogatório é o último ato do processo, certo? O último ato da instrução, não o último ato do processo. Então vejam, eu entendo que a partir da expressão em seguida, tem que tudo que foi relacionado antes no artigo 400 ter terminado. E a ressalva do artigo 222, ela está antes, gente. Então, eu entendo, e volto a defender com vocês, de que não chegou a carta precatória, a gente pode proceder aos esclarecimentos dos peritos? Pode. Pode fazer a careação, reconhecimento de pessoas e coisas? Pode. No entanto, não haveria possibilidade de se proceder ao interrogatório do acusado. O interrogatório do acusado teria que ser necessariamente o último ato da instrução processual, certo? Justamente porque interrogatório, enquanto meio de defesa, implica informação e reação. Como é que eu posso me defender de uma prova que eu não conheço, de uma prova que não foi colacionada aos autos, de uma prova que às vezes ainda nem foi produzida? Então é importante que o interrogatório só se dê neste momento, e eu volto a reiterar a importância disso, certo? Por fim, diz aí a lei que se eventualmente foi feito aí o interrogatório do acusado, é possível que haja a necessidade de diligências. Que diligências são essas? Ora, depois de produzidas as provas orais, depois dos esclarecimentos dos peritos, depois de eventuais acariações, está encerrada a instrução. O juiz vai ter que se voltar para o Ministério Público, para o querelante, para o assistente e para o acusado e perguntar, existem diligências que vocês consideram imprescindíveis, diligências que surgiram, que a sua necessidade apareceu somente a partir das circunstâncias ou dos fatos que foram apurados nessa instrução, na forma do artigo 402 do CPP. Se houver, ele vai permitir que as partes façam esses requerimentos diante do juiz, que justifiquem quais são essas circunstâncias, qual a necessidade dessa produção probatória, e o juiz ele pode indeferir se ele considerar que elas são irrelevantes, que elas são impertinentes, que elas são protelatórias, tá? Sem problema nenhum, tá certo? E aí, diga-se de passagem, não existe recurso para a decisão do juiz que indeferiu ou que deferiu essas diligências. Essa decisão ela é irrecorrível. Tá? Ela é irrecorrível. Caberia, eventualmente, correição parcial, mandado de segurança, enfim, isso é bem genérico, ou a alegação disso em preliminar de apelação criminal. Aí tudo bem. E aí pode acontecer várias coisas. Pode acontecer das partes não requererem nenhum tipo de diligência.
ou pode acontecer do juiz indeferir as diligências que foram requeridas pelas partes. Nesse caso, não tem problema, a gente procede automaticamente para a audiência de instrução, tá certo? Mas imaginemos que o juiz determina a realização dessas diligências, né? Que ele defere essas diligências que foram requeridas pelas partes. Nessa situação, a audiência de instrução é encerrada, não se procede à segunda parte, que é a fase de debates, né, que é a fase de julgamento propriamente dito, e a gente não vai ter as alegações finais orais, tá certo? Então, nesse caso, faz-se a diligência e aí a gente vai para as alegações finais por escrito, as alegações finais em memoriais, que eu ainda vou falar sobre elas nessa aula, tá certo? Mas aí vamos imaginar que as partes não fizeram requerimento de diligência, ou que fizeram e o juiz considerou que essas diligências seriam impertinentes, que essas diligências seriam irrelevantes, que essas diligências seriam meramente protelatórias. O que é que vai acontecer? Bem, o que vai acontecer nesse caso é que a gente procede para as alegações finais orais, certo? A gente vai para as alegações finais orais. E como é que se dá essas alegações finais orais? Então, vou abrir de novo aqui o slide para vocês e passar para frente. O procedimento de diligência, eu já antecipei para vocês que não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, a gente vai para as alegações finais orais. A regra geral das alegações finais orais é que as partes têm direito a 20 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Essa ordem tem que ser respeitada, certo? É possível a prorrogação por mais 10 minutos para a acusação. Se a acusação utilizar desses 10 minutos, a defesa vai ter também 10 minutos. Lembrando que esse prazo vai ser global para a acusação, tá? Esse prazo ele é global para a acusação, mas é específico para a defesa de cada réu. Então, o Ministério Público usou 20 minutos e eu sou advogado de 2 réus. Então, eu vou ter 40 minutos. O Ministério Público usou 30. Então, eu vou ter 60 minutos. Deu para entender? Então, o prazo que foi dado globalmente à acusação vai ser dado individualmente à defesa. Tá certo? E se tiver assistente do Ministério Público? O assistente do Ministério Público tem direito a 10 minutos para apresentar suas alegações finais orais. E aí, esse tempo que foi concedido ao assistente de acusação, ao assistente do Ministério Público, será concedido também à defesa de forma individual. Tá certo? Então, a regra geral, né, daqui das alegações finais orais é a paridade de prazo. Ou seja, o prazo que for concedido à acusação de uma forma global vai ser concedido à defesa individualmente. Como vocês podem imaginar, se a acusação utilizar de todo o prazo, né, 20 minutos, mais 10 da prorrogação, mais 10 do assistente de acusação, a gente teria um prazo máximo de 40 minutos. E imagine se a gente tiver 6 réus. Seria 40 minutos para cada acusado. Então, nesse caso, é óbvio que isso pode gerar uma grave complexidade. E aí o juiz ele pode, de acordo com o artigo 403, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. E aí a acusação teria direito a 5 dias, apresentadas as alegações finais da acusação, mais 5 dias para o assistente de acusação, e depois a defesa teria 5 dias para apresentar as suas alegações finais. Nesse caso, o juiz teria prazo de 10 dias para proferir a sentença. E aí prestem atenção. Se as alegações finais forem orais, o juiz ele deve proferir a sentença na audiência. Se as alegações finais forem escritas, aí é que o juiz tem 10 dias para apresentar a sua sentença. Tá? A gente já falou sobre a questão da ata, que está aí, e também já falou sobre o registro audiovisual da audiência de instrução e julgamento. Certo? Então, é muito importante que vocês considerem cada um desses posicionamentos. Certo? E aí, encerrada a audiência de instrução e julgamento, o juiz sentencia. Né? A sentença, vocês sabem, o juiz pode julgar procedente a acusação, pode julgar improcedente a acusação. O recurso cabível, regra geral, para a sentença é o recurso de apelação criminal, tá certo? E da apelação, né, a apelação é julgada pelo Tribunal de Justiça. Lembrando
que a sentença, para que comece a contar o prazo para apelação criminal, é obrigatório que seja feito a intimação pessoal do acusado, né, se ele eventualmente estiver preso, ou, né, hoje em dia, a intimação pessoal do acusado ou a intimação do advogado por meio do diário oficial, se ele estiver solto. E aí conta aquela que ocorrer primeiro, tá certo? Antigamente a regra não era essa, inclusive acho que foi um posicionamento equivocado do STJ ao mudar o posicionamento sobre isso. Né? Antigamente começava a contar do último. Tá? Então é imprescindível, eu entendo, que haja a intimação pessoal do réu, mesmo que se trate de réu solto. Né? O réu não pode eventualmente ser responsabilizado por eventual, por exemplo, desídia do seu defensor que não ingressou com a apelação de maneira tempestiva, né? Porque o réu sequer tinha conhecimento de que já tinha sido proferida uma sentença em seu desfavor. Tá certo? Professor, para encerrar, eu vou dar para vocês o rito sumário em apenas 20 segundos. O rito sumário é igual ao rito ordinário, com a diferença relacionada ao quê? Relacionada ao número de testemunhas e ao prazo. Aquele prazo de 60 dias para a audiência se transforma em 30, né? E o número de testemunhas, que seria 8, passa a ser 5. Regra geral também não há alegações finais em memoriais, né? Alegações finais escritas. Só há previsão na lei de alegações finais orais, mas nada impede que, se for compatível com o procedimento, que a gente possibilite, na forma do artigo 394, a aplicação, né, das alegações finais em memoriais do rito ordinário, que, como vocês sabem, pode ser aplicado subsidiariamente, né, aos ritos sumário, sumaríssimo e aos procedimentos especiais previstos no nosso ordenamento jurídico. Então, essa era a revisão que eu queria tratar com vocês. Espero que tenha sido interessante no sentido de esclarecer as dúvidas que eventualmente vocês tenham a respeito da disciplina. E eu desejo para vocês todos, né, uma excelente prova e um abraço grande. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.